Olá, hoje nós vamos apresentar o tema Imunobiológicos Especiais no Sul, como indicar. Eu sou Sônia Faria, sou infectologista pediatra, sou chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Infantil Joana de Guzmão de Florianópolis, Santa Catarina, sou médica responsável pelo CRI aqui de Santa Catarina também. Em relação a imunobiológicos, nesta apresentação, os imunobiológicos que nós vamos abordar são aqueles vinculados ao Programa Nacional de Imunizações e incluem vacinas e imunoglobulinas específicas destinadas a uma parcela especial da população que necessita desses produtos, por serem portadores de quadros clínicos especiais, seja por doenças crônicas ou por imunodeficiência, ou por terem história anterior de reações graves a um dos componentes de determinado produto imunobiológico. E onde encontrar esses imunobiológicos? Esses imunobiológicos são disponibilizados à população nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, os CRIs. Hoje nós dispomos de 51 unidades de CRIs distribuídas em todo o território nacional. Todos os estados têm pelo menos uma unidade de CRI. Santa Catarina tem uma unidade localizada na capital, Florianópolis. Quais são os objetivos dos CRIs? O primeiro é facilitar o acesso da população, em especial dos portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida e de outras condições especiais de morbidade ou exposição a situações de risco, aos imunobiológicos especiais para a prevenção de doenças que são objeto do Programa Nacional de Imunizações. O segundo objetivo dos CRIs é garantir os mecanismos necessários para a investigação, acompanhamento e elucidação dos casos de eventos adversos graves e ou inusitados associados temporalmente às aplicações de imunobiológicos. E onde encontrar a relação desses imunobiológicos dos CRIs? A referência é o Manual de Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais, que é uma publicação do Ministério da Saúde, revisada periodicamente. A última publicada data de 2014, desculpe. Nós temos uma 5ª edição desse manual agora em 2019 e essa revisão recente está em fase de editoração. Então é possível que ainda até final de 2019 ou no máximo até o início de 2020 tenhamos um novo manual de centros de referência para imunobiológicos especiais. As vacinas disponíveis atualmente no CRI são essas, vacinas pneumocócicas, onde nós temos a pneumo polissacarídica 23 valente e as conjugadas 10 valente e 13 valente. Eu destaquei aqui a 13 valente porque essa foi recentemente incluída no CRI, neste ano. Temos a vacina meningocócica C conjugada, hemófilos influenza tipo B, DTP acelular infantil, dupla tipo adulto, vacina influenza, que é a vacina da gripe, hepatite A, hepatite B, pólio inativada e vacina varicela. Agora nós vamos relatar brevemente as indicações nos CRIs para cada uma dessas vacinas. Então, em relação às vacinas pneumocócicas, para a 10 valente e a 13 valente, nós temos uma lista bastante extensa de indicações, que inclui os pacientes com imunodeficiências congênitas e adquiridas,
Os casos de asplenia anatômica ou funcional, as pneumopatias crônicas, incluindo asma persistente, moderada e grave, cardiopatias crônicas, hepatopatias crônicas, nefropatias crônicas, os transplantados de órgãos sólidos e de células tronco hematopoéticas, que são os transplantados de medula óssea, as imunodeficiências devido a câncer ou imunodepressão terapêutica, os pacientes com diabetes mellitus, fibrose cística, doenças de depósito, aqueles que apresentam fístula licórica, que têm doenças neurológicas crônicas e incapacitantes, que têm implante de cóclea e as trissomias. Em relação a esquema vacinal para a vacina 10 e 23 valente, nós temos que lembrar que a vacina pneumocócica conjugada 10 valente, ela está no calendário nacional de vacinação da criança desde o ano de 2010. Atualmente, o esquema vacinal prevê 2 doses da vacina no primeiro ano de vida, aos 2 e aos 4 meses, com reforço aos 12 meses. Isso para crianças imunocompetentes. Para crianças imunodeprimidas, permanece o esquema de 3 doses no primeiro ano de vida, aos 2, 4, 6, com reforço aos 12 meses. Esse esquema com vacina 10 valente é complementado com a vacina pneumocócica 23 valente a partir de 2 anos de idade. Então, aos 2 anos, essas crianças que completaram o esquema com pneumo 10 recebem uma dose da pneumo 23 com um reforço 5 anos após. Então, um único reforço. É comum no CRI nós recebermos solicitação de vacina pneumo 23 a cada 5 anos. Isso não está indicado, apenas um reforço. Outra questão que sempre gera dúvidas: vacina pneumo 10 é recomendada por bula somente até 5 anos de idade. Em relação à vacina pneumocócica 13 valente, que recentemente foi incluída nos CRIs, ela foi incluída para pacientes que vivem com HIV/AIDS, para transplantados de células tronco hematopoéticas, para transplantados de órgãos sólidos e para pacientes oncológicos. Notem que esta relação é uma relação muito pequena quando comparada com a da pneumo 10 e pneumo 23. Aqui só foram incluídos os pacientes considerados de alto risco para a doença pneumocócica invasiva, que estão contemplados nesses 4 grupos. A vacina pneumo 13 nos CRIs só está indicada para crianças com idade maior ou igual a 5 anos, para adolescentes e adultos, e que não receberam previamente vacina pneumo 10 valente. Qual o esquema recomendado com a pneumo 13? Para pacientes HIV, oncológicos e transplantados de órgãos sólidos, recebem uma dose da vacina pneumo 13 e 8 semanas depois uma vacina da pneumo 23, que deve ter um reforço a pneumo 23 nessas circunstâncias 5 anos após. Para os transplantados de medula óssea, são previstas 3 doses, com intervalo de 2 meses entre elas, iniciando o esquema a partir de 4 meses do transplante. Também recomenda-se 8 semanas após a última dose da vacina pneumo 13 no transplantado de medula óssea, uma dose da pneumo 23, que deve ser repetida 5 anos após.
Se essa população, para quem se está indicando vacina pneumo 13, já recebeu vacina pneumo 23, o que acontece? A pneumo 13 deve ser aplicada somente um ano após a administração da pneumo 23, também com reforço 5 anos após. E notem que, para o transplantado de célula-tronco hematopoética, que inicialmente, quando inicia o esquema com pneumo 13, faz 3 doses, nesse caso, se o paciente já recebeu uma dose da pneumo 23 após o transplante, também só vai receber uma pneumo 13 um ano após, lembrando de fazer o reforço com a pneumo 23 5 anos após a dose desta vacina. Em relação à vacina meningocócica, a única vacina meningocócica que nós temos atualmente disponível nos CRIs é a vacina meningocócica C conjugada, que também é a vacina que faz parte do calendário nacional de vacinação. No calendário nacional, nós temos essa vacina indicada aos 3, 5 e 5 meses, com reforço aos 12 meses, e mais recentemente passou a ser recomendado uma dose para adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos. Eu coloquei aqui interrogada a vacina ACWY, porque existe uma expectativa de que podemos ter nos CRIs, a partir do próximo ano, a vacina meningo ACWY, caso também se consiga esta vacina para utilização na rotina para adolescentes. Isso é uma previsão, né? Isso é uma proposta que está no novo Manual dos CRIs. Esperamos que se concretize. No entanto, no momento, só dispomos da vacina meningocócica C. Para quem está indicado vacina meningocócica? Para indivíduos asplênicos, seja asplenia anatômica ou funcional, para imunodeficientes, seja por imunodeficiência congênita ou adquirida, deficiência de complemento e frações e pessoas vivendo com HIV/AIDS. Eu destaquei esses 4 grupos porque, para esses grupos, se não receber o esquema vacinal primário, quando fazem vacina meningo C, devem fazer 2 doses, com intervalo de 2 meses entre essas doses, e reforços a cada 5 anos. Outras indicações, mas que não necessariamente vão entrar nesse esquema de 2 doses depois, com os reforços a cada 5 anos, seriam implante de cóclea, fístula licórica, trissomias, microbiologista rotineiramente exposto a isolamento de Neisseria meningitidis. Nós somos muito questionados se a vacina meningo C ela está disponível para o profissional de saúde nos CRIs. Não, ela só está disponível para esse profissional que trabalha com microbiologia, que trabalha em bancada, em laboratório, e que está exposto ao maior risco de doença meningocócica. Esse indivíduo até recebe uma única dose se ele não foi vacinado previamente. E, no entanto, é recomendado reforços também a cada 5 anos para que mantenha títulos sorológicos elevados para meningococo. Outras doenças onde a vacina meningococo C está indicada: doenças de depósito, hepatopatias crônicas, doença neurológica crônica incapacitante e transplante de células tronco hematopoéticas. Vacina hemófilos influenza B. Também sabemos que essa vacina está na rotina, junto com a vacina penta, aos 2, 4 e 6 meses. Imunodeprimidos, para quem a vacina está indicada, quando fazem esse esquema básico, devem também receber uma dose a mais aos 15 meses de idade. No manual anterior dos CRIs, a vacina hemófilos influenza B,
era indicada somente para indivíduos com idade inferior a 19 anos. No novo manual, ela já vai ser indicada para qualquer faixa etária. E as indicações são basicamente as mesmas da vacina pneumocócica. Vacina tríplice acelular infantil, vacina dupla DT e vacina tríplice acelular adulto. Eu coloquei uma interrogação na vacina tríplice acelular adulto, se nós vamos ter realmente disponível nos CRIs. Nesse momento, ela está disponibilizada para profissionais de saúde. As gestantes já recebem essa vacina nas unidades básicas de saúde. A vacina tríplice acelular infantil, ela está disponível nos CRIs, após eventos adversos graves ocorridos com a aplicação da vacina DTP ou com a vacina Penta. O que são considerados eventos adversos graves com essas vacinas? Convulsão febril nas primeiras 72 horas após vacinação ou até mesmo convulsão afebril. Síndrome hipotônica hiporresponsiva nas primeiras 48 horas após vacinação. Também recebemos muita solicitação de febre persistente, irritabilidade, isso não entra na indicação. Eventos adversos graves são esses que eu acabei de citar. Outra indicação para crianças que apresentem um risco aumentado de desenvolver eventos graves, as vacinas DTP ou Penta. Aqui entre os prematuros extremos, entre pneumopatas, cardiopatas graves, onde a febre, que é um evento adverso frequente com essas vacinas, pode levar a uma descompensação da doença de base. E, sempre que possível, essa deve ser a vacina preferencial nas situações de imunodepressão, principalmente pacientes oncológicos e pacientes que estão submetidos à imunodepressão terapêutica. Vacina dupla infantil tem uma única indicação no CRI, encefalopatia que ocorre nos 7 dias subsequentes à administração de dose anterior das vacinas Penta, DTP ou DTPA infantil. Vacina influenza, eu não vou falar das indicações, porque a vacina da influenza ela é recomendada anualmente em campanha pelo Ministério da Saúde no período sazonal da influenza e inclui uma série de grupos considerados de risco. Os indivíduos portadores de doença crônica, de imunodeficiências, já estão incluídos na campanha de vacinação para a gripe anualmente. No entanto, podem realmente fazer também essa vacina nos CRIs. Lembrar que o comunicante domiciliar de algum paciente imunodeprimido tem também o direito de receber vacina de influenza anualmente nos CRIs. Vacina hepatite A. Essa também é uma vacina que está no calendário nacional de vacinação da criança em dose única aos 15 meses de idade. Quando indicada nas situações de imunodepressão nos CRIs, é indicada em 2 doses, com intervalo de 6 meses entre as doses. Quais são as indicações? Para indicar essa vacina em adulto, a necessidade de saber se esse indivíduo é realmente susceptível, uma vez que grande parte dos adultos já é imune para a hepatite A. Então, qual é o exame que determina se o indivíduo é susceptível ou imune? O anti-HVA IgG. Então, se esse indivíduo é susceptível, hepatopata crônico de qualquer etiologia, inclusive os portadores de vírus da hepatite B e C, devem receber essa vacina.
aqueles com coagulopatias, hemoglobinopatias, paciente vivendo com HIV, AIDS, imunodepressão terapêutica ou por doença imunodepressora, as doenças de depósito, fibrose cística, trissomias, os candidatos a transplante de órgão sólido, os transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoética e os doadores de órgãos sólidos ou de medula óssea. A vacina da hepatite B, eu também não vou listar as indicações, porque essa vacina hoje faz parte do calendário nacional de vacinação para toda e qualquer faixa etária, desde o recém-nascido até o idoso. Eu só coloquei isso aqui, que eu até imagino que seja difícil de ler, mas são esquemas diferentes recomendados no CRI para alguns grupos populacionais. Por exemplo, renal crônico, a recomendação, principalmente o dialisado, é de que receba 4 doses de vacina de hepatite B, num esquema de 0, 1, 2 e 6 meses e com o dobro da dose. Isso também é recomendado para pacientes imunodeprimidos, seja terapêutica ou por algum problema oncológico, assim como também para pacientes HIV. Nesses grupos populacionais também é recomendado que se faça um controle sorológico, um anti-HBs, entre 1 e 2 meses após o término do esquema. Caso seja não reagente esse anti-HBs, a recomendação é que se repita o esquema de vacinação. Vacina poliomielite inativada, vacina VIP. Quais são as indicações? Crianças imunodeprimidas, com deficiência imunológica congênita ou adquirida, não vacinadas ou que receberam o esquema incompleto de vacinação contra a pólio. Lembrar que hoje, no primeiro ano de vida, no nosso calendário nacional de vacinação, a criança só recebe vacina pólio inativada, não recebe pólio oral. Crianças que estejam em contato domiciliar ou hospitalar com pessoa imunodeprimida e que esteja em idade de receber vacina da pólio, deve receber vacina da pólio inativada. Lembrar que pólio inativada é recomendada para o imunodeprimido e para os contatos de imunodeprimido. Quem mais que tem indicação para a pólio inativada? Pessoas submetidas a transplante de órgãos sólidos ou de medula óssea, recém-nascidos e lactentes que permaneçam internados em unidade neonatal por ocasião da idade de vacinação contra pólio, e crianças com história de paralisia flácida associada à vacina após dose anterior de VOP. Vacina da varicela. Essa também é uma vacina que hoje faz parte do nosso calendário nacional de vacinação para criança. Está indicada aos 15 meses na forma de vacina tetraviral e aos 4 anos a vacina da varicela isoladamente. Nos CRIs, essa vacina está indicada para indivíduos imunocompetentes em convívio domiciliar ou hospitalar com imunodeprimidos. Claro que considerando indivíduos susceptíveis. Quem já teve varicela é considerado imune. Quem mais que tem indicação para essa vacina nos CRIs? Candidatos a transplante de órgãos pelo menos 3 semanas antes do procedimento, doadores de órgãos sólidos e de células tronco hematopoéticas, os transplantados de medula óssea, mas somente após 2 anos do transplante, nefropatas crônicos ou síndrome nefrótico, sem uso de corticoide há pelo menos 30 dias,
Indivíduos infectados pelo HIV, dependendo da condição clínica e imunológica, aqui dependendo principalmente de CD4. Pacientes com deficiência isolada de imunidade humoral, doenças dermatológicas graves, ictiose, epidermólise bolhosa, psoríase, dermatite atópica grave, pacientes em uso crônico de ácido acetil salicílico, o uso após a vacina deve ser suspenso por 6 semanas, asplenia anatômica e funcional e doenças relacionadas e trissomias. Essas são as indicações pré-exposição. Para pós-exposição, a vacina nos CRI só está indicada para controle de surto hospitalar para crianças com idade maior que 9 meses, imunocompetentes e até 5 dias após o contato. Então, nós apresentamos de uma forma sucinta as vacinas disponíveis no CRI e as suas respectivas indicações. Agora nós vamos falar um pouco sobre imunoglobulinas disponíveis nos CRIs. Nós temos hoje 4 tipos de imunoglobulinas disponíveis: anti-hepatite B, antirrábica, antitetânica e antivaricela zoster. Lembrar que a imunoglobulina anti-hepatite B, quando indicada, deve ser administrada simultaneamente com a vacina para hepatite B. E para que indicar? Para prevenir infecção perinatal pelo vírus da hepatite B em recém-nascidos de mães HBsAg positivas, para vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção pelo vírus da hepatite B. É claro que estamos considerando aqui indivíduo suscetível não vacinado. Comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B, vítimas de violência sexual e imunodeprimidos após exposição de risco, mesmo que previamente vacinados. Imunoglobulina antivaricela, muito conhecida como VESIG, indicação sempre pós-exposição. Lembrar que imunoglobulina para varicela, ela não tem qualquer finalidade terapêutica, é sempre profilática. E para quem que está indicada? Para crianças ou adultos imunodeprimidos que tiveram contato com varicela. Esse período de contato na imunoglobulina é considerado até 96 horas após o contato. Menores de 9 meses, a vacina da varicela ela só é indicada a partir de 9 meses de idade. Então, portanto, se o menor de 9 meses de idade está internado e tem contato com um caso de varicela, a vacina está indicada. Gestantes, também em contato com varicela, indica-se a imunoglobulina, uma vez que a vacina da varicela é vacina de vírus vivo e vacina de vírus vivo não pode ser administrada a gestantes. Recém-nascidos de mães nas quais o início da varicela ocorreu nos últimos 5 dias de gestação ou até 48 horas depois do parto. Recém-nascidos prematuros, com 28 semanas ou mais de idade gestacional, cuja mãe nunca teve varicela. E se for menor de 28 semanas, independente da história materna de varicela. Imunoglobulina antitetânica. Quais são as indicações no CRI? Indivíduos que apresentam algum tipo de hipersensibilidade quando foi utilizado qualquer soro heterólogo, como soro antitetânico, antirrábico, antidiftérico, etc. Indivíduos imunodeprimidos nas indicações de imunoprofilaxia contra o tétano, mesmo que sejam vacinados. Notem que várias vezes apareceu essa prerrogativa. Indivíduo imunodeprimido
mesmo que vacinado, tem indicação de imunoglobulina, porque você não sabe do seu status imunológico que deve estar comprometido. Então, você não tem a segurança de que, mesmo vacinado, esse indivíduo está imune. Os imunodeprimidos, eles têm uma preferência por receber imunoglobulina no lugar de soro, porque a imunoglobulina tem uma meia-vida maior de anticorpos do que os soros. Recém-nascidos em situações de risco para tétano, cujas mães não tenham sido adequadamente vacinadas ou têm uma situação vacinal desconhecida. Recém-nascidos prematuros com lesões potencialmente tetanogênicas, independentes da história vacinal da mãe. Imunoglobulina antirrábica indica-se também para quem teve algum tipo de hipersensibilidade quando usou soro heterólogo, mesma coisa lá da antitetânica, indivíduos que não completaram o esquema antirrábico porque tiveram eventos adversos à vacina, ou indivíduos imunodeprimidos na situação de pós-exposição. Então, de uma forma, acho que relativamente sucinta, nós apresentamos os imunobiológicos disponíveis no CRI e as suas indicações. Essas indicações, elas devem ser formalizadas, então, um paciente que tenha direito de receber um desses imunobiológicos, ele deve procurar o CRI portando um documento emitido pelo seu médico, na maioria das vezes é no próprio receituário, solicitando o imunobiológico e colocando a indicação. Não adianta só solicitar, há necessidade de indicar. Então, eu estou indicando porque o paciente é um imunodeprimido, eu estou indicando porque esse paciente teve uma reação adversa grave a uma determinada vacina. Então, há necessidade de esclarecer. Em relação à doença, não há necessidade de escrever o nome da doença, pode simplesmente colocar o CID, o Código Internacional de Doenças. Essa é uma foto do nosso CRI, localizado em Florianópolis, junto ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, cujos telefones são 3251-9066 e 3664-7387 com DDD 048. O e-mail é cri@saude.sc.gov.br. Também há um questionamento: todo paciente, para receber esse imunobiológico, ele precisa vir até o CRI? Não. Nós temos o que nós chamamos um CRI virtual. Então, esse CRI, fisicamente situado em Florianópolis, atende todo o estado de Santa Catarina. E as solicitações são feitas num sistema chamado Ciali, que nós vamos ter uma apresentação em breve, prevista para o dia 2 de dezembro, às 15 horas, onde a enfermeira responsável pelo CRI de Santa Catarina, a enfermeira Ingrid, vai apresentar todo esse fluxo para facilitar o acesso da população que precisa desses produtos, porque realmente o nosso objetivo é esse, que a parcela da população que precisa desses imunobiológicos especiais tenha fácil acesso a eles. Muito obrigada. Olha, eu agradeço a atenção. O nosso objetivo com essa apresentação é divulgar os imunobiológicos disponíveis nos CRIs para que essa população que precisa desses produtos cada vez mais tenha sua proteção aumentada contra as doenças que nós denominamos de imunopreveníveis, as doenças que são evitadas por vacinação. Então, diante disso, o que nós esperamos é que realmente cada vez mais a população tenha acesso a esses produtos. Muito obrigada.